Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pois é, gente, hoje a nossa conversa lamentavelmente não vai ser das mais agradáveis. Afinal de contas, ontem, dia 2 de 2022, o Conselho de Política Monetária fez a besteira de aumentar a taxa Selic, os juros básicos da economia brasileira, para 10,75%. Na última segunda-feira, eu adverti muito claramente que, a despeito da tendência de o mercado financeiro achar que ia subir para 10,75% a taxa Selic, isso ia ser um brutal equívoco. E agora eu vou dizer muito claramente, pessoal: o Banco Central, junto com o Conselho de Política Monetária, acabaram de destravar uma bomba relógio que talvez exploda logo logo. Eu me dei a trabalho no dia de hoje, nós estamos no dia 13 de fevereiro, de fazer um levantamento dos últimos 10 anos da taxa Selic em comparação com o nível de atividade da economia no que se refere à produção industrial e o volume de vendas do varejo. E olha só que eu encontrei. Aquela grande recessão brasileira, ela começou exatamente no mês de dezembro de 2013, quando a Selic estava 10%. Naquele momento, o governo ainda não satisfeito, querendo controlar a inflação derivada das liberalidades tomadas pelo governo para se reeleger, naquele período histórico, nem quero discutir isso, mas eles aumentaram ainda mais a taxa de juros. E aí o comércio varejista entrou em recessão exatamente no início do ano seguinte, mais exatamente em março de 2014, quando a Selic atingiu, adivinhe quanto? 10,75%. Exatamente esse mesmo patamar que o Banco Central definiu na última reunião do Conselho de Política Monetária. O que eu quero dizer com isso, gente? Está muito claro. Até que provem que eu estou errado, aquelas boas perspectivas para a economia brasileira de crescimento, alta no emprego, taxa de investimento, está indo tudo por água abaixo. O que aconteceu lá no final de 2013 e início de 2014 foi tão grave, mas tão grave, que nem indústria nem comércio recuperaram os patamares de volume de produção e de vendas que existia naquele momento. Ou seja, hoje nós estamos em fevereiro de 2022 e eu posso dizer tranquilamente, nesse mês a nossa produção industrial é menor do que há 8 anos atrás, assim como as vendas do varejo. Nós temos agora uma economia menor, ou seja, não aconteceu de fato a recuperação sustentada. O que se cresceu foi em função de uma base deprimida. Nós estávamos sim a caminho da recuperação, mas por essa decisão de política monetária, eu estou muito convicto de que essa retomada, essa recuperação está sendo abortada. E abortada sem motivo. Como eu já falei várias vezes aqui no Fora de Curva, a alta da inflação não tem a ver com excesso de produção, com excesso de demanda, não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma questão circunstancial baseada num cenário internacional que está afetando todos os países. Alta de combustíveis e alta dos preços dos alimentos em função da pandemia. Combustíveis, é verdade, tem essa questão aí de tensões internacionais, mas são altas circunstanciais. E política monetária não resolve inflação circunstancial. Pelo menos não resolve de maneira civilizada. Se não inverterem esse processo de alta de juros aqui no Brasil, na próxima reunião do Conselho de Política Monetária, gente, vamos esperar recessão, vamos esperar desemprego, vamos esperar coisas muito ruins. Isso lá em outubro, como eu já antecipei, vai impactar diretamente nos resultados eleitorais. E aí vocês sabem quem é que vai ganhar. E uma última questão, se alguém me argumentar que os juros reais estão baixos, aquela coisa toda, porque a inflação está elevada, eu vou dizer que não. Eu digo o seguinte, os juros reais vão se medir não pela inflação passada, mas pela inflação futura. Então, por exemplo, se em fevereiro o IPCA fechar em 0,45%, o juro real básico do Brasil vai estar beirando
5%, mais exatamente 4,94%. E isso, gente, é um dos juros já mais altos do mundo. E aí não tem desculpa, pessoal. As autoridades monetárias fizeram caca, estragaram injustificadamente uma retomada que podia ser fantástica para o nosso Brasil, e agora eles que assumam a responsabilidade de consertar a besteira que fizeram. E vou dizer mais: se a sociedade não gritar nesse sentido, de baixar a Selic, eles vão continuar aumentando o juro básico para depois, no final do ano, lavarem as mãos. Nós ralamos com toda a economia, mas a inflação não subiu. Gente, eu sei que o que eu estou falando não é uma coisa muito agradável, mas eu sempre digo, não importa qual lado seja, eu sempre busco dizer a verdade. E essa é uma verdade, pelo menos a meu ver, espero estar errado, mas acho que não estou, que sim, merece ser difundida, merece ser compartilhada, para exatamente se criar um movimento em favor da queda da taxa básica de juros. Senão podemos esperar momentos muito obscuros para o Brasil do futuro. Não vou pedir para vocês gostarem do que eu falei, mas se vocês concordam com o que eu disse, por favor, compartilhem esse vídeo, deixem seu like e se inscrevam aqui no nosso Fora de Curva. Por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.